Olá, caminheiros, paz e bem. O texto que nós vamos refletir hoje é a parábola dos talentos, que está lá em Mateus, capítulo 25, versículos de 14 a 30. Embora essa não seja uma parábola exclusivamente do Evangelho de Mateus, porque nós temos um paralelo lá em Lucas 19, que é tratado como a parábola das minas. Temos uma menção rápida também em Marcos 13, versículos 34 e seguintes. Nós temos uma originalidade, que provavelmente é de Marcos, que Mateus copia essa ideia, mas Mateus desenvolve ela com muito mais clareza, né? E é importante a gente perceber alguns aspectos antes de a gente se aproximar do texto. Toda parábola é uma comparação com a realidade. Não se trata, portanto, de uma descrição, né, no sentido jornalístico da coisa, ou de um historiador, como alguém que escreve o fato em si. É uma comparação. E é importante a gente dizer isso, porque senão a gente faz uma leitura equivocada desse texto e normalmente não, mas esse texto é bem passível, eu já vi muitos comentários, né, que parece que Deus é um tirano que quer que se multiplique, mas o texto não trata disso. É por isso que a gente situa o texto no contexto. E qual que é o contexto do nosso texto? Olha o trava-língua. O contexto do nosso texto é o capítulo 24 e o 25 da obra de Mateus, que a gente já comentou por aqui, mas nunca é demais rememorar. São 5 grandes discursos, né, na comunidade de Mateus. E agora nós chegamos no 5º discurso, que é um discurso que é o chamado escatológico, mas é também um discurso que tem como ponto como público-alvo, como ouvinte, a própria comunidade de Mateus. Então, os textos do capítulo 25, 24 e 25, na verdade, eles tratam das coisas, né, do fim, né, no sentido do fim escatológico, da segunda vinda de Jesus, mas ele trata de modo especial para a sua comunidade. Então, o Mateus, vai elaborar essa parábola dos talentos, que é vista por muitos biblistas, muitos intérpretes, como uma parábola de difícil interpretação, né, justamente porque a gente pode resvalar por leituras meio enviesadas, né, e a gente precisa ler com esses olhos. O Mateus escreve 5 grandes discursos, e o 5º discurso, que é o escatológico, é também dirigido de modo especial para a sua comunidade. É importante a gente perceber que a obra de Mateus, ela visa reanimar a fé da comunidade que está sofrendo por pressões externas, porque lembra, Mateus escreve depois dos anos 70, então depois da destruição do templo, e parece que os comunitários que dão origem a esse evangelho estão bastante ligados ao templo, mas ficam meio perdidos, né, quando o templo é, portanto, destruído. Então tem essa crise em torno da fé, e tem uma crise já dentro da comunidade que começa a se organizar, de esquecer, né, da prática de Jesus e se institucionalizar, né, de maneira muito hierárquica, né, e excludente dos pequenos, dos pobres e dos estrangeiros. Por isso que Mateus há muito esse chamado de Jesus para acolher os pequenos, os pobres, os estrangeiros, né, que é o chamado de abrir a comunidade, né, passar de uma vivência mais judaica para uma vivência de acolhida. Então, e parece que a comunidade esquece, ou está esquecendo, do discurso lá do Sermão da Montanha, porque todo o evangelho de Mateus é costurado em cima do discurso das bem-aventuranças. Portanto, fazer multiplicar os dons aqui, que dons são esses? Que talentos são esses? São frutos de justiça, de amor e de partilha, assim como a gente vê lá nas bem-aventuranças. Então vamos ao nosso texto.
O texto diz que um homem ia viajar e chama os seus servos e concede, né, talentos. E aí note que ele determina talentos diferentes, versículos 14 e 15, né? A um ele dá 5 talentos, a outro dá 2 e ao terceiro dá 1. E o texto diz que é de acordo com a sua capacidade. Então, note que para a comunidade que está ouvindo, a ideia de talentos talvez esteja muito ligada aos dons que Deus também distribui a cada um. O importante aqui não é se atentar ou dizer, um recebeu mais, outro recebeu menos. Não é isso que a parábola quer chamar a atenção. O que a parábola quer chamar a atenção é que todos receberam, na medida das suas capacidades, talento. Todos receberam talentos desse Senhor. E diz que o Senhor foi embora e deixou os servos na administração. Ou seja, esse Senhor confia, né, plenamente nos seus servos. Então a gente precisa perceber isso. Um Senhor que vai viajar, que parece que está ausente, mas de fato ele nunca fica ausente, né? Que era provavelmente uma das dúvidas da comunidade de Mateus. Ora, Jesus vai voltar, mas quando? Essa é uma questão muito importante porque ela está presente desde as cartas de Paulo, que são escritas lá pelos anos 50, e a comunidade de Mateus já está nos anos 90, e se falava da volta de Jesus, mas Jesus não tinha voltado ainda, né? Eles já estavam na segunda geração de cristãos, quer dizer, aqueles primeiros que conheceram Jesus já tinham morrido, e cadê Jesus? E a comunidade começa a desanimar, né? Tanto é que se a gente for prestar atenção na própria estrutura do capítulo 25, a parábola que antecede também é de vigilância, né? A parábola das 10 virgens, e o texto seguinte fala do julgamento propriamente, né? Então vamos lá. Na sequência, o Senhor vai embora e cada um dos que receberam os dons, eles são livres, né, para usá-los como quiser, né? O dono não está ali no cotidiano vigiando, né? Porque esse dono, esse senhor, ele confia nos servos que receberam, né? E aí o texto segue descrevendo o que cada um vai fazer com os dons, com os talentos que recebeu, né? Só para a gente deixar claro, falando economicamente, o talento na época era uma unidade de peso, né? Normalmente usado para pesar metais preciosos, seja ouro, prata, enfim. E era 30 quilos. Um talento equivalia a 30 quilos de um metal precioso, né? Então, note que mesmo aquele que só recebeu um talento, vamos dizer assim, que parece pouco, mas é muito, né? Há um valor ali bem grande, né? Então, o texto segue descrevendo o que cada um fez com o talento que recebeu. O que recebeu 5 saiu, trabalhou e lucrou mais 5. Do mesmo modo, o que recebeu 2, lucrou outros 2. Mas aquele que havia recebido só 1, saiu, cavou um buraquinho e escondeu o dinheiro do seu patrão. Perceba que o texto não diz exatamente quais foram as atitudes, o que os servos que fizeram para multiplicar esse dinheiro, esse talento recebido, né? Não se diz como eles multiplicaram, diz que eles trabalharam, quer dizer, certamente não ficaram esperando passivamente, né? E aqui nós temos duas atitudes que a comunidade de Mateus chama a atenção dos seus membros, mas também serve para nossas comunidades de hoje. Qual que é a nossa atitude perante os dons que nós recebemos antes da concretização do reino, antes da vinda do Senhor? Nós podemos tomar a atitude dos 2 primeiros servos, que não ficam balançando na rede, esperando simplesmente a volta do Senhor, mas que se colocam ativamente, dinamicamente, com criatividade, né, para multiplicar os dons recebidos. Ou nós temos a segunda postura, a segunda atitude do servo que
deixa o seu medo paralisar. E esse é um problema, esse é um perigo para a comunidade, tanto a de Mateus como as nossas. Uma comunidade que se fecha nas suas certezas, uma comunidade que se apega tanto às tradições, mas que não se abre para o novo, que deixa, portanto, o seu talento ali escondidinho, né, por medo, porque vive uma relação de Deus como que um Deus que é fiscal, e não um Deus que é pai, e não um Deus que é amoroso, né? Pois bem, é importante também a gente perceber que na segunda parte, né, que agora a gente vai refletir, que a liberdade que esse Senhor dá para que cada um utilize o talento da melhor forma, ela não é uma liberdade que isenta quem recebeu o talento de responsabilidade, né? Então, lembra, lá no capítulo 18, que é o discurso comunitário do Evangelho de Mateus, a regra para ser comunitário era querer fazer parte da comunidade. E aqui no 25, a ideia é a mesma. À medida que eu vou ser julgado, vou ser interpolado, chamado por Deus a prestar contas daquilo que eu recebi, é à medida de que eu quero ou não partilhar os dons que eu recebi com os meus irmãos, né? Quem recebeu os dons e não os fez frutificar, colocando a serviço, claramente não está apto a integrar a comunidade, né? E aí vem o patrão e faz esse acerto no versículo, a partir do versículo 19. E ele vai tratar como servo bom e fiel aqueles que durante a sua ausência, né, usaram os seus dons de maneira criativa, né, multiplicaram os dons recebidos. Por quê? Porque esse Senhor quer que os dons sejam usados em prol da justiça, em prol do amor, né? Ou seja, que o reino se propague de fato por toda a terra. Olha, não se trata aqui de um convite ao acúmulo, o que inclusive seria contrário e não compatível com o reino, porque lembra lá no primeiro discurso, Jesus chama a atenção para o perigo das riquezas, vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Então não se trata de um acúmulo pelo acúmulo de talentos, lembra? A parábola é uma comparação, não é uma descrição da realidade. O que nós temos aqui é uma mensagem de esperança e de perseverança. É um convite para a comunidade a perder o medo, a se lançar no mundo, deixar as suas seguranças, arriscar tudo, inclusive a sua vida, para que as sementes do reino se multipliquem. E aí nós lembramos de outra parábola, inclusive, que é a do semeador, né? O semeador, quando pega as suas sementes, sai por aí e joga. Não é função dele necessariamente fazer essa semente crescer, mas é função dele, uma vez tendo recebido as sementes ou os talentos, é função fazer frutificar, é função arriscar ali esses talentos em prol da comunidade. Quanto àquele que não fez frutificar os talentos, os adjetivos são que ele é mau e preguiçoso, né? Porque na lógica do reino, na lógica da comunidade de Jesus, não basta que a gente seja, assim, não basta não fazer o mal. Não, isso é pouco. Nós temos que fazer o bem, né? Entende? Essa é a lógica que é implantada nesta parábola, né? Quando nós temos muito medo da mudança, nos agarramos nas nossas seguranças, nós não estamos sendo criativos a ponto de levar o evangelho àqueles que mais precisam. E o medo paralisa a comunidade, portanto impede a instauração do reino. Então, por isso que ele é tratado como mau e preguiçoso. E aí diz o texto, a partir do versículo 28, né, que depois daquilo que a gente refletiu, fica fácil compreender, né, que o Senhor vai tirar daquele que não fez o seu talento multiplicar
e vai dar àquele que está fazendo o reino se expandir, né? Note, aqui o evangelho também não está justificando as desigualdades no mundo e nem propondo a perpetuação dessas desigualdades, né? Mas nós estamos acentuando aqui as características da comunidade cristã, e essa comunidade que deve ser um espaço de criatividade, de produção de frutos. Quem recebe um dom de Deus e retém ele só para si, não entendeu nada do que é viver em comunidade. Viver em comunidade é partilhar os dons, cada um, seja qual for o dom. Você tem o dom de cantar, que ele seja posto a serviço da comunidade. Você tem o dom de ensinar, que ele seja posto a serviço da comunidade. O seu dom é ajudar, é de trabalho manual, é carpir, é varrer, é pintar, não sei qual é o seu dom, mas com certeza Deus te deu um dom e o convite é para que você, com esse seu dom, evangelize aqueles que estão ao seu redor, né? Não existe aí uma escala de um serviço é mais importante que o outro. Não, não é essa a ideia. A ideia é que você, tendo sido agraciado por Deus, também possa fazer, né, com que outras pessoas cheguem à vivência comunitária por meio dos dons que você recebeu, né? E aí diz o final, que parece um texto meio amedrontador, né, para quem lê, mas é o destino de quem se auto-exclui da comunidade. Porque perceba, ele tinha toda a liberdade e optou por fechar-se em si mesmo e simplesmente devolver, né? É uma vida até meio egoística assim dele, né? Então, o choro e ranger de dentes é a tomada de consciência de quem, nos momentos finais, acabou de perceber que viveu uma vida sem sentido, uma vida vazia, uma vida que é fechada só em si, né? Então, meus irmãos e minhas irmãs, que a gente saiba cada dia mais colocar os nossos dons, os nossos talentos a serviço da instauração do reino, a serviço da construção de uma sociedade mais justa e mais fraterna. Um forte abraço, paz e bem.